Antes de Andy aparecer pra festa e ajudar Rudo, eles ainda estavam no mesmo cano. Fu continua jogado no chão e Bundus o questiona sobre ele afirmar que iria sair dali com todo mundo junto, afinal a fera é gigantesca. Andy diz que não é muito difícil, que basta colocar muita energia naquilo que quer, que qualquer um é capaz de dar um show. Bundus diz que sendo assim, por que ele não usa essa energia para sair dali sozinho? Nessa hora Andy se joga no abismo e durante a queda responde que já avisou que vão sair dali juntos. Ele ativa o seu utensílio personalíssimo e perfura a parede, parecendo já saber onde o seu pessoal está. Bro e Deer não perdem tempo e vão atrás dele. Bundus fica impressionado, imagina que eles têm uma espécie de localizador, mas não é nada disso. Andy possui uma intuição afiada e dificilmente erra. Ele atravessa a parede da fera e já avista Zodil, segurando o Rudo pelo pescoço. Quando Zodil imaginou que seria apenas mais um para ele enfrentar, chega todo o resto da galera. Zanka não conta muito, o coitado está só o pó da rabiola, e Gita bateu com a cabeça e tá mais pra lá do que pra cá, e quer dormir mais um pouquinho. Rudo se solta do arruaceiro, diz que está cansado dos experimentos lerdos dele e que o seu experimento acabou. Afinal, todos os zeladores estão ali, e o núcleo da fera está logo acima. Zodil afirma que Rudo tem razão, que logo vão descobrir o que acontece quando atravessarem a fronteira. Não acho que seja isso que ele quis dizer, né? Andy está de olho na Ryo. Ele desconfia que ela exerceu a sua antiga profissão ali. Ela não nega, mas diz que não matou ninguém, o que é verdade. Dentro da fera, a posição da galera volta ao normal. Tudo porque ela já saiu do chão e começou a levantar voo. Agora a corrida é contra o tempo, hein? Zodil diz exatamente isso. Rudo sai vazado. Na intenção de chegar logo ao núcleo da fera, ele constrói uma espécie de metralhadora de pregos e senta o dedo. Andy fica impressionado e Ryo ainda está pasmo por descobrir que estão dentro de uma fera. Os tiros não atingem o núcleo, tudo porque Bundus interceptou com seus braços de ferro enormes. Apesar de já ser um velho barbado, ele afirma que é um novato, que ainda está em treinamento. O velhão tá confiante, ele diz que acabou relaxando um pouco, mas que agora vai dar um belo de um couro neles. Andy e Ryo tentam passar, mas Bundus impede. O mesmo acontece com Bro, Deer e por fim Rudo, todos foram parados pelos braços de ferro do bigode. O velhote tá exibido, ele duvida que vão conseguir passar por ele antes de cruzarem a fronteira, e zomba de todo mundo, dizendo que ainda tem uma mãozinha sobrando. A menina do bueiro chega até a garota chocante, diz que o novato, no caso o bigode, está lutando para impedir os zeladores, e pergunta o que ela vai fazer a respeito. Ela está furiosa e diz que as coisas não vão terminar assim. Rudo está em um dilema, ele sabe que só precisa destruir o núcleo da fera que tudo se resolve, mas como vai chegar até ele? Meu amigo vai ser osso, hein? Apesar de Bundus ter um utensílio só, na verdade ele parece ter vários, pois cada braço se transforma em uma arma única, e ele usa para deter Andy, Ryo e o restante com o braço certo. Faz um tempão que ele possui essas próteses, e quando o seu utensílio é parte do seu corpo, a qualidade dele é muito superior à do resto. O velho possui aqueles braços desde os 18 anos, tem muita experiência em usá-los, e apesar de ser um novato nos arruaceiros, na verdade Bro imagina que ele pode ser considerado um mestre, e que nessa altura do campeonato talvez Gita conseguiria ajudá-los. Agora eu fiquei curioso para ver o poder dela, hein, mas ela continua dormindo. Zodil está satisfeito com o novo membro dos arruaceiros, e diz que é muito difícil encontrar alguém assim, que possua mais de um utensílio personalíssimo. A menina do bueiro chega e diz que já resgatou Jabber. O maluco disse que lutou muito sério, por conta disso quer que Zodil brinque com ele, lá ele 1000 vezes. A parada não tá nada boa. Bundus vai dando um couro na galera, como havia prometido. Cada um dos braços parece ter vontade própria e luta sozinho com seus oponentes. Bro, com a porcaria da faixa dele, não tem a menor chance. Deer já está praticamente fora de combate também. Andy e Ryo estão tentando, mas por enquanto sem sucesso. Rudo tenta passar de fininho e quando imagina ter uma boa visão para atacar, acaba surpreendido por uma das mãos, agarrando ele e jogando ele de volta à luta. Bundus agradece a todos que aquele é o lugar e a ocasião perfeita para mostrar todo o seu potencial. Rudo está preocupado em o quanto a fera já subiu e com medo do que vai acontecer quando cruzarem a fronteira. Rudo não se conforma e dá uma desanimada, afinal nem o Andy e os outros conseguiram passar por ele, mas nessa hora ele cai em si. Ele possui um dos utensílios mais misterioso e poderoso que já existiu, herdou elas do Hagrid e cuidou delas como se fizessem parte do seu corpo. Rudo nutre um sentimento muito grande por elas e que a sua história não perde em nada para a do bigode, que sendo assim, com certeza ele tem muito mais poder guardado pronto para serem explorados. Nessa hora o Prota atinge outro nível e começa a exalar uma aura enorme, deixando todo mundo de boca aberta. Rudo acabou descobrindo seu verdadeiro potencial e transformou aquela mísera arma de pregos em um canhão enorme. Ryo imagina que é outro lixo que ele deve ter pegado, mas Andy diz que não. Andy explica que o poder do Rudo é transformar em arma e reutilizar até 3 itens de lixo ou objetos quebrados, e quando ele faz isso, basicamente ele divide o poder da luva em 3. Nesse caso ele redirecionou todo o poder dela em um objeto só. Mas temos um possível problema
problema, ele pode ficar nocauteado só de usar uma vez, como bem disse a Ryo. Endin diz que isso nem deve estar passando pela cabeça dele agora, que provavelmente só quer usar tudo o que tem. Bundos entende o que ele está fazendo e acha que Rudo ainda está verde e sendo muito imaturo, mas que esse é o problema, que é muito difícil parar alguém que está fazendo algo muito idiota e vem com tudo pra cima dele. Rudo não perde tempo e já dispara um prego enorme. Meu amigo, o trem ficou forte, hein? Bundos usa todos os braços disponíveis para tentar segurar o disparo e quando acha que conseguiu, Rudo manda outro. Putz, agora fiquei com dó do velhote. Os seus braços viraram um farelo e a sua prótese acabou sendo quebrada. Ele passou pelo velho, mas ainda não conseguiu acertar o núcleo da fera. Endin imagina que isso é o de menos. Com o velho fora de combate, agora é só acertar o núcleo, mas eles se esqueceram que Zodiel ainda está por ali. Rudo acabou gastando muita energia, está exausto e sangrando pelo nariz. Bundos está no chão, desolado. Ele diz que vai ser muito difícil, mas que ainda vai dar para consertar. O coitado diz que não importa quantas vezes isso aconteça, todas elas acabam doendo no coração. Rudo fica sentido por ele e a sua arma, que já cumpriu com o objetivo, acaba virando pó. Zodiel diz para Bundos vir para perto dele, que ele foi muito bem. O velhote não entende, já que não conseguiu vencer, mas ele provou ser muito forte e valioso, e falta muito pouco para atravessarem a fronteira. Zodiel diz que já avaliou o conforto e a durabilidade do transporte, conseguiu determinar os pontos fortes e fracos dos novos arruaceiros, confirmou as funcionalidades das gargantilhas, e além disso, pôde verificar a funcionalidade de um outro item do conjunto do guardião. Cara, Zodiel estava só realizando um experimento e vendo se tudo estava de acordo. Com isso, ele decide dar no pé. Rudo fica irado e pergunta se estão fugindo. Zodiel diz que não está fugindo, pelo contrário, seu experimento foi concluído e que é meio estranho ficar preso na mesma gaiola com os ratos de laboratório, que ao invés de ficar resmungando, por que não destrói o núcleo então? Mas esse bando de inútil ficou perdendo um tempão jogando conversa fora e não fez logo isso. Agora a mina do choque chegou super motivada e furiosa para mandar todo mundo pra vala. E o episódio termina com Zodiel revelando que conseguiu cumprir o seu objetivo, afinal ele conseguiu ter informações de tudo o que queria. Os idiotas dos zeladores ficaram perdendo tempo e agora para destruir o núcleo vão ter que passar pela mina do choque, que está putaça com a Ryo. Será que eles ainda vão conseguir derrubar essa fera? Sei não, só sei que Zodiel levou a melhor nessa parada e está dando no pé. Enquanto isso, a galera vai ter que se virar nos 30 para derrubar a mina do choque e a fera maculada em tão pouco tempo. E aí, gostou do episódio? Deixe sua opinião nos comentários. Lembrando que se não for inscrito, já se inscreve aí e não esqueça do like maroto. Valeu!